Boa noite, estimados telespectadores da Televisão Pública de Angola. Hoje, no canal de notícias e no canal 1, temos especial informação para analisarmos a 7ª Cimeira da União Africana-União Europeia, que se encerrou hoje aqui em Luanda com resultados considerados determinantes para o futuro das relações entre os dois blocos continentais. Estamos a falar de um encontro em que, durante 2 dias de trabalhos, os líderes africanos e europeus validaram a Declaração de Luanda, que acaba por ser um documento que consolida os compromissos mútuos nas áreas de paz e segurança, desenvolvimento sustentável, transição energética, mobilidade, digitalização, comércio e financiamento ao desenvolvimento. A Cimeira marcou também os 25 anos de relações entre a União Africana e a União Europeia e abriu caminho para um novo ciclo de cooperação assente no multilateralismo eficaz, com metas mais claras e orientadas para impactos concretos nas populações. Angola, o país que sediou esta cimeira, na condição de anfitrião, teve uma oportunidade amplamente reconhecida pela organização do evento e pelo papel de mediador diplomático no continente africano. Vamos esta noite analisar com profundidade os resultados desta 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, com 3 convidados para o debate desta terça-feira. Daniel Sapateiro é economista, Rui Malaquias também é economista e está conosco o comentador da TPA, Luís Jimbo. Muito boa noite aos 3 e agradecemos o facto de terem aceito o nosso convite para fazermos aqui esta análise que se impõe aos resultados da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia nos seus mais variados assuntos. Começo com o Luís Jimbo para fazermos aqui uma caracterização inicial. Eu tive a oportunidade, agora à tarde, de entrevistar o porta-voz da Cimeira, que fez um balanço positivo, inclusive utilizou a palavra excelente para classificar a realização desta Cimeira e os seus resultados. O Dr. Luís Jimbo teve a oportunidade de acompanhar estes 2 dias da Cimeira. Qual é a sua avaliação? Sim, antes, porém, boa noite, Duda, boa noite aos colegas de painel e boa noite telespectadores de TPA que nos acompanham. Sim, estava a fazer, a repetir as palavras de avaliação do embaixador Jorge Cardoso, que de facto representou da parte de Angola, em Angola, o trabalho de relações exteriores, mas também o nosso embaixador na União Africana. Foi um sentimento generalizado para todos que estiveram presentes nesta cimeira, o gesto de agradecimento pela excelência de como Angola organizou, acolheu. Houve um sentimento genuíno de orgulho de todos naquela sala, e principalmente quando digo todos, africanos, de Angola não deixar nada a desejar para com qualquer país desenvolvido no mundo a acolher uma cimeira naquela dimensão. Desde o ponto de vista do local onde o evento estava a ser organizado, a organização, a segurança e este aspecto, sim, foi de excelente. Mas, mais do que isto, também foi reconhecido o papel de Angola na liderança destes temas, da qual está assumido nesta cimeira, nesta declaração conjunta como declaração de Luanda, que muda o paradigma profundo na relação
pelo menos na decisão política entre Angola e a União Europeia. E preciso aqui contextualizar que quando, e disseste muito bem, estamos a celebrar 25 anos de relação entre a União Europeia e a União Africana. Estes 25 anos foram marcados na base de acordos políticos, de acordo como Cotonou e outros, em que a intervenção da União Europeia era de assistencialismo, ou seja, era um compromisso político de apoiar os países africanos nas questões humanitárias para o desenvolvimento. Mas, pela primeira vez, o acordo de conjunto de Luanda, nesta cimeira, coloca uma abordagem de negócio, coloca ver que os europeus têm interesse em recursos estratégicos que estão em África e os africanos têm interesse em, nesta parceria, poder fazer um negócio onde os africanos, os jovens, sejam os primeiros beneficiários. E é nesta discussão que temos que fazer esta abordagem de o que é que se coloca na mesa, qual é a oportunidade de vantagens para as nações africanas. E aqui o pressuposto de fundo é sempre a paz e a segurança em África, o pressuposto de viabilidade deste negócio. E, finalmente, para terminar, também esta cimeira celebrou, num momento desafiador em que o multilateralismo está em causa perante o bilateralismo. Os países, estamos a ver que a nova ordem mundial que se está a impor, estamos a assistir como os Estados Unidos, o presidente Trump, está a negociar diretamente de tu para ganhar vantagem. Estamos a assistir isto com a Rússia, estamos a assistir esta visão estratégica com as grandes potências. E esta foi a primeira cimeira que juntou estadistas da Europa e de África numa visão única do multilateralismo. E isto ser celebrado em Angola, com a presença, para além desses estadistas, também teve cá o secretário de Estado das Nações Unidas, de facto colocou Angola no centro das decisões globais, tirando neste preciso momento os Estados Unidos e a Rússia. O mundo esteve em Angola, a Europa e a África, que representam, do ponto de população ativa e no negócio, mais cerca de 70% de negócio e de prosperidade. Por isso, tem que se olhar nesta perspectiva, que Angola marcou e Luanda esteve no centro da mudança da discussão geopolítica estratégica global. Dr. Rui Malaquias, boa noite, bem-vindo. Vamos olhar agora para as questões relacionadas com o comércio e a promoção de investimentos. Foram assumidos compromissos entre os dois blocos. Como é que olha e como é que caracteriza esses compromissos que foram assumidos? Obrigado, Duda. Boa noite, meus colegas de painel. Boa noite aos nossos telespectadores. Eu acho que sim, essa cimeira foi importante porque trouxe os líderes para aqui e levou-lhes a assumir compromissos. Isto é muito importante, porque eles poderiam ter vindo para aqui e não ter se comprometido com nada em específico. Isto não aconteceu. Para mim, essa é a principal vantagem da cimeira. E depois, já aqui uma questão importante. No caso do apoio ao comércio, né, em termos econômicos, porque aqui nós temos um item importante que se tratou na cimeira, os líderes europeus concordaram em apoiar os países africanos para investir na cadeia de produção, ou seja, eles comprometeram-se em ajudar os africanos, por exemplo, a explorar o mineral, transformá-lo aqui e depois exportar. É assim que devia ser desde o princípio. E se de facto se conseguir materializar esse tipo de compromisso, o que é que a África ganha? A África ganha a cadeia de produção toda, vai gerar empregos aqui em África, vai valorizar o produto, porque, ou seja, a mais-valia do produto final
é ganha, ou seja, acontece quando ele é transformado em um bem que de facto vai ser utilizado. Então é aqui importante dizer que se isso se materializar, nós, a África, vamos sair a ganhar. E depois há uma coisa aqui importante também que nós temos que dizer. A União Europeia, de facto, está a correr atrás, porque já fizemos este exercício com a América e com a China. Portanto, a União Europeia está de facto a fazer aquilo que os outros já fizeram. Isso é bom para a África, porque permite-nos ter mais barganha negocial e, de facto, conseguir dizer aquilo que nós, de facto, queremos para o nosso próprio bem. E depois é uma questão, não sei se vamos falar disto mais tarde, a União Europeia hoje está a passar por algo muito delicado que está a pôr em perigo a própria sustentabilidade das suas economias, que é o fluxo migratório. A União Europeia percebeu que estancar esse fluxo migratório não é com decretos, não é com muros, não é com coisa parecida. É resolver ou seja, as pessoas têm que se sentir bem nos países onde são, de onde são originários, para não emigrar. Porque se continuarmos com a tendência a levar as relações África-Europa como sempre foram, onde eles sempre nos ajudaram, ou seja, isso na forma assistencialista, o que é que vai acontecer? O fluxo migratório não vai parar. Nós somos uma população jovem, portanto vamos sempre emigrar porque não temos condições aqui. Então é importante que a União Europeia se comprometa com isso, porque na verdade estará a estancar o fluxo migratório para lá, porque de facto vê-se que as economias deles já não suportam esse movimento. Daniel Sabater, boa noite, bem-vindo. Há aqui uma questão que também dominou esta cimeira durante estes 2 dias, ligada às oportunidades para os jovens africanos, especialmente nas questões de desemprego e formação. Há pouco o Rui Malaquias falava dessa questão da mobilidade, da imigração. Portanto, se prestar atenção aos jovens africanos criando estas oportunidades, especialmente nas questões de desemprego e formação, na sua visão, é um caminho para, por exemplo, conseguirmos travar a questão da imigração? Antes de mais, também boa noite à TPA por me convidarem e querer ouvir também e escutar a minha opinião sobre diversos assuntos que foram tratados nesta cimeira União Africana e União Europeia. Também eu penso que devíamos aqui, pelo menos vou fazê-lo da minha parte, agradecer ao Presidente João Lourenço, a toda a organização angolana, da União Africana, porque realmente tudo funcionou, quase tudo funcionou plenamente. E deixe-me dizer, Paulo Duda, e também aos nossos telespectadores, em 11 meses, realizámos 4 grandes eventos no nosso país. Primeiro, 4 dias de Joe Biden no nosso país, em Luanda e em Benguela, e depois foi Angola, África, Estados Unidos, o Fórum sobre o Desenvolvimento e também o financiamento das infraestruturas, e este último que decorreu e terminou no dia de hoje. Passado isso, acho que há grandes números desta cimeira. E um dos grandes números é 800 milhões. Não sei se o Paulo Duda e os meus colegas se relembram do que é este número. Este número foi falado várias vezes, nomeadamente pelo Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e por Ursula von der Leyen, que quando falava dos 800 milhões que até 2050 vamos ter 800, claro, 800 milhões de jovens entre os 15 e os 60 anos com população ativa. No mercado de trabalho. No mercado de trabalho, evidentemente, a população ativa. Quer dizer que isto é um desafio. É um desafio para os 54 países existentes em África e os 27 países da União Europeia, com uma tendência para aumentar o número de países da União Europeia. Nós, em África, somos 1,4 mil milhões de pessoas, com tendência para subir para os 2 mil milhões até a mesma data, sendo que, por exemplo, Angola tem 36 milhões de habitantes no censo de 2024 e
provavelmente chegará aos 39, 40 milhões em 2030. E os números também nesse campo tenderão a subir. Grande parte dos jovens, a grande parte desses 800 milhões, tanto nos dois blocos, Europa, África, Europa, principalmente na África, serão os jovens. E os jovens que hoje os conhecemos, da geração de 1980, 90, já nascidos no ano 2000, aliás, estas relações de 25 anos que se estão a comemorar, foi no ano 2000, quando mudámos de século, de milénio, quando muitas empresas tecnológicas nos Estados Unidos faliram, as chamadas .com, faliram porque era o novo advento das tecnologias de informação, mas não tinham sustentabilidade económica e financeira, e em 1 de janeiro de 2002 entrou em vigor, em circulação, a moeda euro. Não foi no ano 2000, foi no ano 2002. Portanto, nem havia estas relações, já estavam a decorrer estes 25 anos. Quando e quero dizer com estes jovens, nós os conhecemos, percebemos as ambições, em que é que eles querem enquadrar no mercado de trabalho, nas ambições pessoais de namorar, casar, ter casa, ter um carro, fazer parte da grande família do mundo. Porque é a maior família do mundo, é a família dos consumidores. E a questão, para consumir é preciso ter rendimentos. É o ciclo da economia. Portanto, produção, rendimentos, poupança, crédito, e voltamos à questão da produção. Esses jovens querem ter emprego, mas vamos ter um desafio, e isto é preciso dizê-lo, de que tudo o que está-se a fazer ao nível da tecnologia, as tecnologias de informação, provavelmente está a assistir a esta emissão e está com o telefone na mão, ou um tablet, um computador. Estamos a trilhar um caminho muito rápido, nunca na história, de termos computadores, telefones, a chamada digitalização, que acelera processos, aceleram decisões, a robótica, a inteligência artificial. Hoje, muitas das nossas conversas entre nós, especialistas das várias áreas, o que é que nós falamos? Com o ChatGPT, o que é que deu? Qual foi o relatório? Qual foi o resultado? Confrontaste? Não. Isto faz o quê? Que, tendencialmente, o emprego que hoje conhecemos, aquele emprego que se vai criando, não vai ser, obviamente, pela dinâmica da vida, os futuros empregos a serem criados. Tendencialmente também haverá menos empregos. Nós temos é que nos reconverter. E, portanto, essa reconversão tem a ver com, desde o princípio da educação, desde o pré-escolar, aos vários níveis da educação, a formação profissional, as próprias empresas fazerem essa própria formação profissional na reconversão, na reciclagem dos seus colaboradores, nas fases de processo de seleção e recrutamento, dar também mais ênfase à parte comportamental, mas também à parte tecnológica, por via do quê? De fazer aqui um levantamento, se esses jovens que estão no processo de seleção e recrutamento têm essa dinâmica, polivalência, o poder de saber trabalhar e estar especializado, mas pela dinâmica, a tal dinâmica da vida, poderem estar a fazer outra coisa diferente. Isso vai levar também o quê? A mudanças de reformas estruturais, que eu tenho defendido, a reforma da educação e da formação profissional. E isto abarca, evidentemente, o Ministério do MAPTES, a Administração Pública de Trabalho e Segurança Social, numa lógica de que nós, ao nível dos centros de formação públicos e privados, que são licenciados pelo INEFOP, nós percebemos quais são os cursos que, de facto, têm que preparar os nossos jovens para a demanda que já hoje existe, mas para onde estamos a caminhar, para não haver o quê? A frustração dos jovens que se licenciam nas nossas universidades, são mais de 300 universidades, e o Presidente da República falou isto no dia 15 de outubro no seu discurso e no dia 11 de novembro, mas temos que fazer o quê? Dar resposta para aqueles empregos e aqueles jovens que nasceram depois do ano 2000, do ano depois de 2010 e consoante as gerações vão vindo, que nós consigamos dar essa resposta para que também, é isto o Rui e o Luís falaram, é de que os nossos bons estudantes, os bons profissionais, os excelentes profissionais que nós temos angolanos e também grandes estudantes não saiam para os mercados norte-americanos, da Europa ou até da Ásia, porque nós, famílias, nós, Estado, gastamos muito dinheiro na formação dos nossos filhos, dos nossos jovens, e se nos conseguirmos reter por via do emprego que é criado, que é mantido, que vai na ponta das tecnologias de informação e de serem bem pagos, sermos um país que paga bons salários, teremos essa concorrência que hoje é mundial e que hoje vai buscar pessoas em qualquer parte do mundo por via da mobilidade que nós temos. Muito bem. Dr. Luís Giba, aqui uma questão relacionada com
a paz e segurança. Durante estes 2 dias aliás, no primeiro dia, esta foi uma das principais abordagens durante a cimeira. Foi assumido aqui um compromisso. Tem pernas para andar? E ela terminou no segundo dia, porque foi a mais exaustiva Exatamente. do ponto de vista da intervenção. Mas é preciso perceber que esta cimeira teve 2 pontos essenciais. É verdade, do ponto de vista temático, as pessoas e depois os recursos críticos de África. As pessoas porque os líderes africanos perceberam, e esta dinâmica que Angola teve sempre esta abordagem, e ouvimos reiteradamente do presidente João Lourenço, de que a combater o fenómeno da imigração é dar oportunidade e qualidade de vida em África. E esta questão das pessoas, para nós em África, estamos a falar de 60% jovem. E no caso concreto, em Angola, cujo dos 36 milhões, a idade média é 23 anos. Estamos a falar de jovens que inspiram, que têm a necessidade. O imediatismo nesta altura é natural, é que faz dar aquela adrenalina de querer. Mas a questão é, esta cimeira colocou uma temática para este grupo-alvo focalizado em que os jovens precisam de formação. Ou seja, como vamos ligar os jovens com os recursos críticos? A primeira questão é de que está o compromisso, e volto a dizer o que o Dr. Sapateiro se referiu, os recursos que saem de África não podem continuar a sair como saíam. Cavar, colocou no saco e levou. Não. Cavou quem cava. Tem que ser o africano. Transforma até um certo nível e até ali onde ele não pode mais transformar, vende. Então, para o jovem, o africano e as empresas africanas terem esta capacidade, precisam de acesso a investimento competitivo. É aí onde veio, na cimeira, a discussão do financiamento justo, oportuno. E uma das questões levantadas de que dos 120 milhões já mobilizados para atingir os 150 mil milhões de euros, líderes africanos reclamaram de que isto não significa nada de oportunidade para as empresas africanas, porque nem sabem como aceder a estes fundos. Estamos a falar simplesmente de um fundo que está ali na Europa, mas ficou o compromisso do Banco de Investimento Europeu se instalar em África. Vamos agora ver como é que vai ser esta operacionalidade, mas é dizer que o dinheiro também tem que estar em África para dar acesso e oportunidade. E uma outra questão, sim, tem a ver que as pessoas, os jovens, precisam, também estão no polo dessa geração Z. O que para nós significa hoje a geração Z? É reivindicar, é simplesmente exigir direito. E por isso que durante a cimeira teve também a conferência e a apresentação do compromisso dos jovens, sociedade civil e dos empresários, na qual o compromisso dos jovens ligou-se à questão da estabilidade e paz. Assumiram-se como protagonistas exigiram dos estadistas africanos e europeus que querem ter a oportunidade de acabar com a fome como soberania alimentar. E o presidente do Quênia, o Ruto, deu o exemplo como Quênia, os jovens, são inovadores nesta questão. Eles só precisam, aliás, a demanda deles, eles não perguntam, eles fazem toda hora inovação, mas nós precisamos, e é esta mensagem, que o jovem perceba que resolver a fome é ir cavar e semear batata. E o que primeiro vais comer e o que sobrar vais vender e vais ter dinheiro.
vais ser rico. E o que se exigiu nesta conferência para a Europa é que cavar batata nós conseguimos. Este modelo que a Europa tem do assistencialismo, e eu tenho que dizer que, por exemplo, fomos lá com um contentor de abacate que agora que se mandou para a Europa. Vá lá perguntar se quem produziu a batata é uma cooperativa ou um empresário local do Ambo que foi buscar um crédito no BPC e que tem uma formação com apoio de fruticultura e agora está a vender na Europa. Não. É uma empresa europeia que, com esta facilidade de acordos do governo europeu, foi-lhe cedido um espaço para fazer negócio, recebeu financiamento na Europa e veio aqui, cavou a batata e está a levar. E nós estamos a celebrar como exportação. O compromisso neste acordo é de quebrar isto. Não. E, finalmente, dois aspectos muito importantes que Angola fez nesta cimeira. Trouxe, neste vasto acordo de África, o seu interesse de Angola, que está a ser despercebido. O que é? Veja que o ministro do Transporte esteve permanente em toda a cimeira. Por quê? Porque há dois aspectos neste acordo, e permita-me aqui mesmo ler para não falhar. Um é a cláusula que tem a ver com o compromisso na parceria contínua do investimento mútuo, do transporte e infraestrutura, que diz que há o compromisso, incluindo a implementação do corredor do Lubito, dentro para além dos 12 corredores que a África tem. No acordo está citado o corredor do Lubito. E uma outra para apoiar as iniciativas inovadoras de resiliência e alteração climáticas de transporte, está a implementação do mercado único africano de transporte aéreo. E nós sabemos que o aeroporto Dr. Agostinho Neto foi projetado para esta hub e o investimento que está-se a fazer na TAC ou seja, tem estes dois aspectos que é muito claro e incisivo no interesse e no proveito de Angola no contexto de África. Agora, o desafio é, sim, é preciso manter uma estabilidade de paz, mas a estabilidade de paz se faz com quê? Colocando os jovens na oportunidade do trabalho nestes segmentos de negócio. Doutor Rui Malaquias, há aqui uma questão ligada ao financiamento. Isso que eu ia falar. Exatamente, foi um dos assuntos que também dominou esta cimeira, um documento que trata o financiamento ao desenvolvimento e mecanismos de apoio aos países africanos. Exato. E há pouco o Dr. Luizinho falou dessa questão da relação entre a África e a Europa, que sempre foi marcada pelo assistencialismo. É hora de mudar este cenário. Sim, eu aí vou discordar com o Luís, porque o dinheiro é europeu. Os fundos são europeus. Não vamos nos enganar pensando que eles vão financiar as empresas angolanas. Ou seja, isso não vai acontecer. No fundo, o que é que eles estão a dizer? Temos este financiamento europeu, vamos financiar as nossas empresas para produzir em África e exportar para a Europa, porque eles precisam daquilo. E isso não se deve travar. É aí que eu discordo do Luís. Isso não se deve travar. O que nós, africanos, temos que fazer é criar as parcerias e arranjar formas de concorrer com eles aqui dentro. Não vamos ter o mesmo músculo financeiro, mas as empresas deles vêm, trazem a tecnologia e nós replicamos. A China fez-se assim. Não travou investimento de ninguém. É deixar os projetos virem, implementar, garantir que a mão de obra seja nacional, tá? Depois produzir aqui dentro, transformar e exportar para a Europa. Isso é fazer produto interno bruto, é fazer impostos, ou seja, nós vamos estar a fazer país. E aqui, repito, não vale a pena nós pensarmos que estes 150 milhões serão para ajudar as comunidades africanas, as empresas africanas, não.
O que nós hoje temos a ganhar é o facto dos europeus perceberem que hoje é vantajoso para eles montar a cadeia produtiva em África. E nós temos que aproveitar isso. Porque quando isto acontecer, e se de facto houver apoio à formação, haver apoio à capacitação dos nossos 800 milhões de jovens, tá? Nós vamos nos tornar competitivos, tá? Rápido. E depois eles também ganham com isso. Por quê? Porque os nossos jovens formados, tá? Os que forem emigrar para lá, não vão ser esses os que vão fazer os serviços básicos. Porque eles sabem que se capacitarem, os nossos jovens aqui estancam o fluxo migratório e podem elevar os nossos melhores técnicos atraindo-os com oportunidades de trabalho. A Europa, no fundo, está a fazer o seu trabalho de casa. Mas o problema é que já deveria ser feito há mais tempo. Hoje existe a pressão. Por quê? Porque a África hoje apresenta uma série de potencialidades, até mesmo climáticas. Malaquia, podemos voltar nesta análise antes de embalar, porque queria responder, não sei se mais posso. Posso, né? Podes sim, sim. Podes sempre. Posso. Malaquia. Diz lá. O paradigma que defende é que sempre foi. Ou seja, e vou dar o exemplo do impacto deste paradigma que teve com o Zimbábue. E, aliás, de uma questão como é que a União Europeia sempre impôs este paradigma de que, e hoje é reclamado, ela cria um conjunto de, vocês economistas sabem muito bem, mas é um conjunto de critérios, selos, requisitos. E, vamos dizer, esse abacate que está a ir para a Europa não imagina o conjunto de certificações, padrões. Inclusive, um estadista, durante a conferência, reclamou que até o café do seu país, para ser importado, para ser acolhido na Europa, tem que fazer poda de acordo à regra da União Europeia. Mas isso faz-se, Luís. Esta é a regra do condicionalismo que até hoje nós estamos na mesmíssima coisa. Mas nós podemos fazer, como disse, como a China. Qual é o padrão? É que sim, a empresa europeia pode vir aqui e fazer o investimento de grandes plantações de café. Sim. Até o dinheiro pode ser europeu. Sim. Mas as leis africanas, primeiro, têm que proteger que o africano é protagonista de várias formas. Protetora, é protagonista. Ponto 2. Quem tem, isso que eu disse, tem que ser protagonista. Eu não pode, porque aqui não é de estragar. Só um minuto, deixa-me. Ainda por cima questões legais. Ouve-me, por favor. Ou seja, também vamos tirar a ilusão que o europeu vai sair da Europa para vir aqui plantar café todos os dias no café. Não, somos nós que vamos fazer isto. E por isso estou a dizer, tem que ser protecionista de dizer, por exemplo, que até certo nível, engenheiro da poda tem que ser africano, não precisa ser europeu, ok? Outra questão, nós temos que ser protecionista até um ponto, como foi a China, em que o conhecimento vai se transferir, porque senão voltamos ao debate que o presidente João Lourenço lançou no G8, que é o mecanismo, que foi a comissão especial extraordinária que foi criada do mecanismo sobre a desigualdade global. E uma das recomendações foi de que
este mecanismo de perito identificou foi de que as grandes potências, as grandes empresas protegem o conhecimento, protegem a intelectualidade do conhecimento. Elas não transferem, não têm a ilusão de que Elon Musk, se lhe der aqui, tira lítio para fazer o foguetão dele para ir a Marte, não tem a ilusão que ele vai trazer os seus especialistas para viverem cá em Angola. Não. Só vai mesmo tirar o lítio e mais nada. E por isso eu digo, nós temos que ter leis protetoras. E eu sinto esta inovação neste acordo. Não é para ser a mesma coisa. Se é para ser a mesma coisa, no final, é como tu disseste. Para que falarmos dos 150 mil milhões de euros, se é dos europeus, é das empresas europeias e é para os europeus. A realidade é essa, Luís. A realidade não, mas essa não vale a realidade pena é que se quer mudar. Isso. Agora, há uma coisa. Eu defendo mudança da realidade. Não, mas tu não podes ser protecionista quando tu o não Trump tens músculo financeiro. Se o Trump é protecionista, por que eu não vou ser protecionista? A economia americana não é a nossa. Por favor. Depois, então agora deixa nós entrarmos um bocado naquilo que nós somos, economistas, sabe? Portanto, aqui é uma coisa que tu disseste que eu tenho que te ajudar aqui. O protecionismo na China nunca existiu. O técnico chinês se impôs ao técnico ocidental. Não houve uma lei chinesa a dizer que este engenheiro aqui tem que ser chinês. Eles estudaram, aprenderam a tecnologia e impuseram-se. Porque o engenheiro chinês, ele tornou-se tão bom ou melhor do que o engenheiro ocidental. Tanto mais que as fábricas no Ocidente têm tecnologia chinesa e técnicos chineses. Sim. Portanto, isso não se impõe por decreto. Isso se impõe com investimento. Espera, o que tu vais conseguir com esse tipo de iniciativas é afugentar o capital. Não vais conseguir mais nada. Tens que deixar o mercado ajustar-se. Eu defendo de forma diferente como está aqui. Isto tem que mudar. Senão, se é para continuar a mesmíssima coisa. Mas não é com decreto. Ou seja, o capital, a mobilidade do capital tem muito a ver com as condições que lhe impõem. Esses 150 mil milhões é mesmo para as empresas europeias. É para eles fazerem investimento, porque não vamos aqui pensar que hoje a África é já a menina dos olhos e que tu estás a União Europeia vai ajudar tudo. A mesma coisa como foi, por exemplo, o investimento do Brasil, como se chamava aquele projeto do Brasil que veio cá, o Odebrecht. Estás a defender a continuidade da mesma coisa. Eu não estou a defender nada. O que eu estou a tentar dizer é que é assim que vai ser. Não quer dizer, eu não estou a dizer que é o correto ou não. O que eu estou a tentar dizer, Luís, é que vai ser assim. Não vai ser para ajudar as pequenas e médias empresas nacionais. No mínimo, prestam serviços àqueles investimentos deles. O que nós temos que aceitar é esta realidade. Porque se nós começarmos a pensar que depois desta cimeira haverá dinheiro europeu para financiar as nossas empresas, porque eles também precisam. Eu agora estou muito complicado. Eu estou muito complicado nisto. Sabes o que é que eu ultimamente tenho escutado de vocês economistas? E eu sinto isso como empresário. Disseram-me, não, a nossa banca não foi estruturada para financiar as empresas nacionais. Porque eu sinto que parece que perdemos a soberania financeira. Tu vais para os nossos bancos, têm a dificuldade de financiar as empresas angolanas. Agora, o economista, o Rui, me está a dizer que não, este acordo de financiamento também não vai beneficiar em nada as empresas africanas. É desesperador, até com medo de ouvir isto. Não é desesperador. Essas são as regras de jogo, não é? São as regras de jogo. Não é verdade. Então, não é verdade. Mostra-me aí na declaração que está a dizer que este dinheiro vai ser canalizado para X empresas africanas. Não tens isso.
Isto não tem, mas isso não existe. está na declaração, e está no pronunciamento de muitos estadistas a dizer que a perguntarem e a assumirem que vão monitorar o quanto deste dinheiro dá oportunidade de financiamento às empresas africanas. Pois, Daniel, olharmos aqui para essas questões de financiamento, e é algo que o Daniel sempre tem defendido, entendo que é hora de olharmos com mais atenção para as questões, por exemplo, da digitalização, transformação tecnológica, porque quando percebemos que há financiamento da parte da União Europeia para investimentos em África, há toda a necessidade de potenciar os africanos no sentido de fazerem parte desta cadeia de valor, porque o financiamento vem para o continente africano e depois há o retorno, não é? Da nossa parte tem que haver essa capacidade do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da digitalização, que são as realidades dos nossos dias. Eu estava aqui a acompanhar, e acho que os telespectadores também estavam aqui a acompanhar a troca de impressões e de pontos de vista sobre se é a mesmíssima coisa ou há alguma diferença pós 24 e 25 de novembro de 2025. Olha, é nesse âmbito, deixe-me só dizer o seguinte, que eu escrevi 2 livros e que já estão à venda, portanto, nas minhas redes sociais, quem me quiser contactar, Finanças para Todos, e em 2026 será publicado a grande obra das finanças públicas africanas. É um estudo que eu fiz sobre as finanças públicas africanas. Grande parte dos países, porque muitos deles não têm informação sobre as suas próprias finanças públicas. Mas grande parte, mais de metade, eu consegui obter e, portanto, no ano que vem será lançado esse livro. E até porque sou professor de finanças públicas também. Agora dizer o seguinte, finanças públicas africanas eram um dos grandes temas. Já lá vou à questão da digitalização da juventude. Era um dos grandes temas. Aliás, podia ser quase só esse tema no fórum ou nesta cimeira. Porquê? Porque seja a Europa, seja a entidades bilaterais ou multilaterais, tanto o Banco Mundial, FMI, Banco Africano de Desenvolvimento, podemos continuar aqui a lista de países e de entidades que os países africanos estão endividados. Aliás, grande parte da sua dívida pública é externa, em moedas fortes, dólar e euro. Quer dizer que quando as suas moedas são frágeis, fracas, débeis, grande parte delas são, aliás, fazem sempre parte da lista dos países que desvalorizam mais as moedas, são os países africanos. E países africanos em que as suas moedas não saem do seu próprio, não circulam fora do seu próprio país. Podíamos dizer aqui 2 rapidamente. O Kwanza não sai do nosso país, o Metical de Moçambique não sai do seu próprio país. E podia a lista continuar. Exijo o quê? Aquilo que eu também escrevi há 2 dias atrás, nós não precisamos, os países africanos, e vai constar isso nessa obra, nós não precisamos de perdões, como existiram nos anos 70, 80 do século passado. O que nós precisamos é renegociar dívidas numa lógica em que responsabiliza quem, de facto, está como no papel de credor e quem está no papel de devedor. Por exemplo, nós, para o ano 2026, o nosso Orçamento Geral do Estado está previsto que 45,9% da despesa pública é destinado ao serviço da dívida, amortização de capital e pagamento de juros. Nesse âmbito, sendo isto um valor a ser financiado para corresponder às expectativas de que vamos mudar o percurso, de que vamos ser um continente de recursos minerais, do subsolo, outros minerais do subsolo, do fundo do mar, o petróleo que é extraído nas offshores, e temos também alguns circuitos ou indústrias, digamos assim, da agroindústria que fazem falta à Europa, neste caso a Europa, mas não poderíamos continuar a outras latitudes. Isso é mesmo a mesma coisa, é nós exportarmos em bruto. A outra, que seria, de facto, aproveitar isso. Se isto são as regras do jogo, então vamos aprender alguma coisa com isto. Se nós não temos o capital, isto é muitas vezes, vamos comparar aqui com os nossos jovens, empreendedores. Bom, eu empreendo, mas não tenho capital próprio, preciso de capital alheio, mas o capital alheio ou é indisponível, lógica e certa do Luís, de que os bancos muitas vezes não estão disponíveis para isso, não têm sensibilidade para se colocar no lugar da economia real e não como bancários.
E a questão que tem a ver com o processo de ir buscar dinheiro para provar que, provavelmente, por via de parcerias, nós conseguimos chegar lá mais facilmente. Nós não temos essa tendência em termos da nossa personalidade. O africano não gosta de fazer parcerias. Gosta de reinar e não dividir para reinar. Gosta de se amealhar para si. Logo, isto prejudica o quê? A distribuição, a circulação de meios monetários, vulgo dinheiro. Então, vamos aprender como. Se nós somos 23, 24 anos de idade média em Angola, tendência, porque 24% da população está em Luanda, que tendência para chegarmos aos 40 milhões rapidamente. Nós temos que perceber, ok, o dinheiro é uma linha de financiamento, tem um juro, há de ter juro. Se é um juro que anda à volta de uma Euribor a 12 meses, à volta dos 3, 4%, é muito melhor do que as nossas eurobonds que emitimos há pouquíssimo tempo a 9 e 9,5% a 5 e a 10 anos, de 1,750 milhões de euros. Portanto, é um custo do capital muito mais barato. O que é que podemos fazer com isso? Bom, se eles vêm para cá montar a cadeia de valor ou a cadeia produtiva, como o Dr. Rui Malaquias disse, bom, nós temos oportunidades aqui. Oportunidades aonde? No recrutamento de jovens que estão empregados ou querem mudar de emprego, ou jovens que estão desempregados, que jovens que passam por bolsas de estágio, por bolsas de formação, e que leva depois à contratação. Temos a arrecadação fiscal, temos a arrecadação parafiscal, temos a questão da formação profissional, temos a questão das exportações, que nós medimos no produto interno bruto, mas também temos que começar a usar no nosso país um outro indicador que é muito mais abrangente, que é o produto nacional bruto, que também importa aqui na questão de quantificar as nossas importações e as exportações, as remessas enviadas para o estrangeiro e as remessas também recebidas de angolanos do exterior para o país, entre outras questões, para que o quê? Nós não mudamos o circuito. O dinheiro, 120, 150 mil milhões até 2027, se não estou em erro. Próxima semana será em 28, então em 27. E o que é que isto quer dizer? Nós temos oportunidades de agarrar nisso e não nos lamentarmos. Porque se nós nos lamentarmos, bom, o dinheiro não é nosso, isto é uma linha de financiamento, mas a China também nos ajudou com linhas de financiamento. A China fez a mesmíssima coisa, vou usar aqui esta expressão. Até 2027, até 150 mil milhões. 150 mil milhões é um PIB e meio do nosso país. É um PIB de um ano do nosso país. Portanto, é evidente que é dividir por 54 países. Isto dá 150 no limite por 54 países, 2, 3 mil milhões de euros, o que é muito significante. E se for uma média simples, pode ser uma média, portanto, ponderada, em que há necessidades que a certos países vão acudidos mais do que outros. Agora, eu quero estar do lado da solução, eu quero estar em que nós vamos aproveitar, em que essas cadeias de valor, essas empresas que vão criar filiais, vão criar, portanto, pontos onde vão fazer parte dessas multinacionais ou de interesses estatais, para nós nos desenvolvermos, aprendermos, para nós nos capacitarmos, para também a arrecadação fiscal, não é? Portanto, os impostos possam cada vez mais ter impacto nas nossas contas públicas, porque elas estão à volta dos 16, 17%. Os nossos impostos só têm essa capacidade para isso. Aliás, os impostos não petrolíferos ou de gás natural são consumidos por metade com custo com pessoal, com despesa com pessoal. Portanto, tínhamos a noção destas coisas. Portanto, metade dos impostos que são retirados do petróleo e gás é para pagar custos com pessoal. Quase 5 bilhões de kwanzas. Portanto, isto é 5 mil milhões arredondados, porque temos um câmbio agora atualmente de 912,805. Portanto, nós temos que perceber se ou vamos nesse caminho e aprendendo, ou outros vão aproveitar. Sim. Porque repara uma coisa, e vou mesmo dar a vez do Paulo dar a outro, meu colega, o mundo hoje é competitivo e temos que perceber de uma vez por todas que o capital circula, as pessoas circulam, as oportunidades e a concorrência é real. Se um país que não tem um ambiente de negócios propício, ou no todo, ou sectorialmente, há uma Namíbia, há uma RDC, há uma Zâmbia,
Há um Botsuana, outros países só à nossa volta, que querem o quê? Vão convidar, não venham investir no meu país, porque se eu investir no meu país, eu vou fazer aquilo que eu disse há pouco. Mais emprego, mais formação profissional, mais impostos, mais receita para fiscal, mais o quê? Mais desenvolvimento económico e social. Portanto, em vez de lamentarmos, vamos perceber quais são os requisitos de cada ponto. Vamos preencher de uma forma antecipada. Vamos verificar se está tudo na lógica da exigência europeia, que nós também temos que dar um pulo nisso, nessa exigência. E, obviamente, estarmos lá e captarmos esse pouco dinheiro que há de ser, porque 150 mil milhões, até poderia haver aqui uma quê? Se isto corresse bem e desejavelmente, uma adenda a este contrato, ou seja, fazer uma extensão deste valor para outros valores, porque nós, ambos os lados, ambos os blocos, se comportaram à altura das expectativas, principalmente disto, Paulo, e vou mesmo terminar agora. O que as pessoas estão à espera deste debate, o que as pessoas estão à espera deste fórum, é impacto na vida das pessoas. Claro. Não é amanhã, não é no dia 25 de dezembro de 2025 que vamos já ter impactos disto, como uma prenda de Natal. Vamos dar tempo ao tempo, e o Presidente João Lourenço tem dito isto, mas as pessoas querem sentirem este impacto destes fóruns nas suas vidas, os agentes económicos, as famílias, as empresas e os entes públicos e também as organizações que fazem parte do resto do mundo. Sim, Queria acrescentar? Sim, porque acho que é uma das questões essenciais neste cimeira. É o dinheiro. Isto tem que estar, pelo menos, não percebido com muita intelectualidade, mas de forma muito simples. A questão que eu vejo é o seguinte. O dinheiro que a União Europeia comprometeu-se, primeiro que esteja bastante clara, é no interesse daquele de recursos que nós temos. Nós temos recursos que está claro também, são os recursos críticos. Os casamentos que são feitos por conveniência. Então, a primeira consciência que temos que ter é de negócio. É de negócio. Nós temos que olhar para este dinheiro colocado na mesa em função do que nós africanos estamos a colocar na mesa. Nós estamos a colocar na mesa recursos minerais críticos. Então, temos que dar consciência de que eu estou a dar-te recursos minerais críticos e eu, de outra parte, você está a comprar, e com esse comprar, que impacto vai ter, sim, nos salários... Mas que não seja colaterais, sim, como garantia de colateral. Exatamente. Esta é a primeira questão. A outra questão, sim, a complexidade intelectual, okay, é como esta transação vai acontecer, não é? E uma das coisas que está aí, o Rui fez-me recordar, que está assumido no acordo, na questão de construir um futuro próspero e sustentável para a África, há o compromisso de que as instituições financeiras, em particular o Banco Europeu de Investimento, que é o BEI, e o Banco Africano de Desenvolvimento e os bancos públicos de desenvolvimento, agências e organismos seculares dos Estados-membros africanos, são parceiros estratégicos na implementação do Global Gateway. Ou seja, estas instituições financeiras vão ter que decidir isto. E por isso que os estadistas africanos estão a colocar na mesa de que o dinheiro tem que ser real, ou quer dizer, tem que ser uma oportunidade também para uma empresa africana com oportunidade de fazer negócio para a Europa. Agora, eu concordo que a Europa está a pôr dinheiro para lucrar, mas nós temos que ser o suficientemente inteligente de que este dinheiro que está sendo colocado na mesa não levam tudo. Então, ficam com o dinheiro, levam os recursos tudo, estratégicos e nós ficamos só... Não, este aqui é o desafio que eu concordo, mas nós temos que pensar de modo transformador. Esses fundos que estão aí, objetivamente, só vão ser canalizados para projetos que produzam algo que a Europa precisa. Sim. Não vai haver espaço. Eles nunca vão dizer isso aí, mas não vai haver espaço para empresas africanas produzirem algo que o continente africano precisa e
a Europa não tem, ou seja, não tem a necessidade. Não é assim que isso funciona. Não, mas aí é onde está esta equação. Deixa-me dizer como isto é possível e como está na equação. Não, isto está no seguinte. Esta é a tal solução desta cadeia de valores. Não é bem assim. É que a Europa precisa lítio. Pois. Ora, Sim. se uma empresa angolana tem capacidade, com parcerias de consórcio e angolanos, de explorar o lítio e mandar para a Europa, pode aceder ao financiamento. Não, claro que sim. Mas, Luís, é assim. Neste caso, o financiamento está aí diretamente para uma empresa angolana. Pois, mas que tem como objetivo, tá? Mesmo montando... A diferença aqui, Luís, é que o que nós ganhamos com isto é que a cadeia produtiva está aqui. Sim. Esta foi a nossa exigência, que de facto não queremos fazer o que fazíamos antes, tá? Nós queremos que a cadeia produtiva fique aqui, apesar do financiamento. E mais, é financiamento, não é dinheiro dado. Exatamente. Tá? Vai-se pagar juros, vai-se pagar capital. Portanto, aqui o que nós africanos temos que perceber é que não nos estão a fazer favor nenhum. Sim, é verdade. Eles querem os nossos minerais e nós estamos a dizer, se vocês querem os nossos minerais, invistam aqui, mas a cadeia produtiva fica aqui. Por quê? Porque são eles que têm a tecnologia para explorar os minerais. E os nossos minerais não explorados não nos dão vantagem nenhuma. Portanto, aí nós temos que ceder em vários pontos. Não temos que exigir nada. Não, temos que sim exigir. Não me diga, não temos que exigir nada. Não. Quer dizer, tu falas. Não, temos que exigir. Eu não consigo acabar o só esta parte que não podemos exigir nada. Não me deixaste acabar de falar. Vamos Se calhar até vou dizer aquilo que tu estás a pensar. Não podemos exigir nada em termos de aplicar decretos, condicionar o capital. Tá? Condicionar o próprio investimento. O que nós temos que fazer é deixar entrar o capital. Por quê? Nós não temos músculo financeiro. Nós precisamos de dinheiro e precisamos de ter o lítio exportado. Portanto, eles é que têm a tecnologia, eles é que têm o dinheiro. O que é que tu tens? Podemos exigir que pelo menos o nível das células de bateria se faça. Cá, né? Isso podemos exigir. Isso aí, não. Isso já são questões secundárias em termos em termos do processo produtivo. O que eu te estou a tentar dizer é que nesta fase, enquanto não tens a tecnologia, não tens o conhecimento, tu não podes exigir aquilo que tu estavas a dizer há pouco. A China passou por isso. Houve um tempo em que nós mesmo aqui fora dizíamos que o chinês é desumano porque eles ganham, antigamente a mão de obra era muito barata e que é desumano aquilo que se passa na China. Hoje não. Hoje a mão de obra chinesa está valorizada. Por quê? Porque eles fizeram um sacrifício ali, deixaram entrar o capital, absorveram o conhecimento, replicaram. Hoje a China é dona de si, porque não pôs restrições nenhumas ao capital, não pôs restrições nenhumas ao conhecimento. Se o capital ainda nem entrou, Luís, e tu já começas a restringir, tem que se fazer isso, tem que se fazer aquilo, o capital vai para a América Latina, não vem para a África. Eu sou um pouco crítico de que não se pode exigir nada, senão não há acordo. Senão não é. Está bem, eu tenho dinheiro, venho, chego. Pronto, está bem. Acho que estamos entendidos. Mas também não é assim que. Só porque eu tenho dinheiro, venho e faço o que eu quiser. Não, está bem. Mas acho que estamos percebendo. No fundo, não pode ser assim. É duro ouvir isso, mas senão tu não tens sais que do dançar ciclo. A música. Tens que fazer o balé, tens que é dançar nessa o balé. perspectiva que está mesmo diferente. Mas isso de que o dinheiro é meu, chego e faço o que quiser, como assim quiser. Funciona.
Não, É não assim? funciona assim. Não, Então não, como é que funciona, Luís? Vamos. Explica lá como é que funciona. não, tu chegas na minha casa só porque tens dinheiro e faz o que tens que fazer. Não. Vamos avançar. Não, e ponto final. Vamos avançar. Por isso tem esse Outras tipo matérias. de cimeira para Sério, negociar, para fazer acordo, para fazer cedência. Não é. Não é. Não. O que queres dizer? Não, o que eu estou a dizer é: o mundo não é drive for money. Não, quer dizer, não é eu tenho dinheiro, mando e posso. Não. E esta cimeira são espaços onde, sim, poderosos e quem precisa negociam. Isto é esta questão que eu estou a vincar. ficar triste, Nós, Luís. africanos, temos que nos impor. Sim. Vais ficar decepcionado. Pronto, isso é. Vais. Muito bem, vamos avançar para um outro assunto que também acabou por dominar-se esta cimeira. Eu começo pelo Daniel, as questões ligadas à mobilidade entre a África e a Europa. Há preocupações também neste sentido e esta questão da mobilidade é linkada à imigração. Paulo, enquanto fazia a pergunta, eu lembrava-me também de uma expressão que foi usada no fórum, que é mais fácil viajar para a Europa do que viajar dentro do espaço africano. E estou a falar de pessoas, mercadorias e também de capitais, então ainda é uma situação mais de sui generis, porque temos uma moeda entre países que ex-colonizador foi a França e temos uma moeda chamada CFA, em que tem as garantias e as reservas em Paris. Só para dar aqui este exemplo, mas podia falar mais outros exemplos. Se nós não conseguimos ter essa mobilidade, a zona de comércio livre continental africana está sempre em causa. É verdade, também deixe-me dizer uma coisa, a mobilidade não é só aérea, aliás, a aérea é mais cara entre o comércio internacional, a mais barata é terrestre, mas depois também temos as restrições das infraestruturas e as questões também migratórias. Nós temos tido recentes situações com a RDC, de caminhões, por exemplo, e somos vizinhos e somos da SADC e temos umas relações diplomáticas ao melhor nível. Mas ao nível aéreo, porque é mais rápido, é mais onerosa, mas é mais rápida, nós sabemos que muitas das companhias aéreas estão com capitais próprios negativos, quer dizer, falências técnicas. Em que, se por exemplo, fosse na Europa, na União Europeia, nos países do euro, provavelmente a União Europeia não ia validar ou aceitar que os Estados injetassem dinheiro nas companhias aéreas para as salvar. O caso nosso conhecido foi a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que foi injetado 3,2 mil milhões de euros, mas que foi uma luta para a União Europeia validar essa salvação da companhia aérea portuguesa. A nossa está nessa situação. A TAG, linhas aéreas agora, e muitas delas estão também ainda devido ao Covid. Ou seja, por falta de transporte, por falta de movimentação das aeronaves, entraram em silêncio. Algumas já nem existem. A South African Airlines, a SAS, já não existe. Por exemplo, a Air Namibia não existe. Para haver movimentação de pessoas, mercadorias, matérias-primas, é preciso, de facto, ter as infraestruturas, mas numa lógica sempre como o Banco Europeu de Investimento virá aqui, numa lógica de defender os interesses da Europa. O Rui disse isso, entre outras linhas, ou por outras palavras. É só o Luís que ainda não percebeu isso. Não, eu posso só dar aqui uma à parte. O Luís já está convencido, só que não o assume. É uma questão moral. Não, isto não é justo, que venha e faça. Mas sabe que por trás dos Estados e da parte política estão as grandes empresas e fundos de investimento que governam países, indiretamente. Sim, mas posso me defender? Posso, não é? Sim, eu não sou o Ministério Público. Nem sempre tens que defender. Eu julgo que estamos a... Eu nem queria entrar neste debate, mas este é tão profundo, que é o debate que se está na mesa da desigualdade global e da reestruturação do financiamento da soberania, das dívidas de soberana. É que, na verdade, o que está em causa é a forma como o dinheiro circula. E vocês são economistas, sabem muito bem que, por exemplo, no nosso OGE, o que é assustador ver quanto nós pagamos para devolver o dinheiro e
quanto nós pagamos, aquilo que chama-se os juros, né? Os juros da dívida, do dinheiro que estamos a devolver. A arquitetura global hoje que tem dos grandes poderosos, e é preciso recordar, os 10 mais poderosos milionários do mundo, a base da sua riqueza estratégica da matéria-prima é de África. É preciso recordar isto. Ora, o que é que eles fazem? Eles amarraram o sistema a tal ponto de que se tu não tiveres esta vontade de sair, que tem sido a mensagem do presidente João Lourenço, do secretário-geral das Nações Unidas, de mudar esta matriz de ver, isto vai se continuar. Quem é rico vai ficar cada vez mais rico e a população pobre cada vez mais pobre. Isto é investir num novo modelo de escravatura moderna. Eu estou convencido que isso pode se mudar, sim, senhora. E eu senti esta convicção política neste documento. Eu vejo só o facto da União Europeia aceitar que o seu banco de investimento europeu se situa, venha se situar isto. Eu acredito piamente que a discussão entre bancos é questões financeiras, não é? Por que não pôs a linha eu de acredito financiamento? nisto. Por que não entregou ao BAD, por exemplo, ao Banco Africano de Investimento? É uma fase, está bem. Luís, porque eu não entendo nada disto, então, não é? Mas é uma fase. Só este passo de sair da Europa e vir para a África. Tu disseste agora que não passo. entendes muito disso, então ouve. Mas sei o que quero. Não entendo, mas sei o que quero. Mas, Luís, então, se fossem as florinhas que estás aí a pintar... Não estou a falar de florinha, é de dinheiro que estamos a falar. Entregava-se a linha ao BAD e o BAD com os bancos africanos iam gerir. Ou seja, os europeus iam ficar à espera dos juros e do capital. Não é assim. Mas também como percebes o facto do Banco Europeu assumir que vai estar em África. Mas é um passo. Luís, também não é preciso Luís, deixa-me só dizer isto. Mas eu vejo, é um passo. Até como europeu também. O Banco Europeu também responde sobre certas prioridades. E os Estados, e há um em particular, também é meu, o alemão, é quem é o motor da economia, é terceiro em termos de PIB mundial. E, obviamente, essas prioridades vindo para a África, imagino que fiquem na capital da Etiópia, como está a União Africana, a capital, obviamente que vai dirigir as suas prioridades do estoque de dinheiro que tem, dos 120 a 150 mil milhões de euros, de acordo com as suas prioridades, com as prioridades dos seus Estados-membros, que aderiram enquanto acionistas do Banco Europeu de Investimento, aderentes, e que pagam cotas ao banco, como nós pagamos também ao FMI. Quando nós pedimos ajuda ao FMI é porque nós também éramos cotizantes do FMI. E isso pode ou não, e o ideal é estar alinhado com as nossas prioridades. Agora, não vamos pensar no idealismo. Agora, eu volto a dizer o mesmo. Aquilo do exemplo que eu falei do empreendedorismo. O empreendedor não tem capitais próprios, procura capitais alheios. Encontra um que lhe dá alguma rentabilidade e não fica afogado ao serviço da dívida. Sim, porque o empreendedor que vai ao banco receber 25% de juros, provavelmente o negócio dele não consegue lhe dar 25% de lucro. Portanto, é só pagar dívidas. Agora, se consegue ter uma linha de financiamento que lhe permite começar a atividade, ou a atividade que já vem e é a mesmíssima coisa da loja, e nós não aprendemos nada de nada, vamos fazer diferente. E eu acho que passa muito, caríssimos, pela atitude. Passa mesmo por atitude de dizer assim, olha, chegou a hora. A Europa tem várias frentes de luta. E temos que pensar também no que os outros têm que passar ou estão a viver. Muitos dos países que hoje também estiveram, e ontem, em Luanda, vão ter eleições nos próximos 2 anos. Os governos vão mudar, presidentes vão mudar, ou não. Vamos ter aqui a questão da direita que está a ganhar eleições ou a ganhar muitos votos nos parlamentos europeus e ganhando cada vez mais força em termos daquele tipo de lutas que muitas vezes não nos beneficiam, como a migração. E depois também, repare, só ao nível da guerra com a Ucrânia, está-se a exigir, os Estados Unidos estão a exigir ao abrigo da OTAN ou NATO, 5% do produto interno bruto de cada país. Isso vai envolver que todos os anos o Orçamento Geral do Estado destes 27 países vai destinar mais dinheiro para a questão do serviço
o Ministério das Defesas, e também reduzir, e é isso é que impacta na vida dos europeus. Sabe qual é, Luís Gimo? E muitas vezes eu vejo na televisão, em vários programas na TP a defender, é o Estado Social. E nós não estamos ainda a viver esse problema. Mas vamos viver daqui a 20, 30 anos esse problema do Estado Social, que é o envelhecimento da nossa população. Sim, temos 23, 24 anos de idade. Mas daqui a 20, 30 anos, 40, vamos morrendo mais tarde, envelhecendo, vamos ter a questão também do INSS e da sua sustentabilidade. É verdade que são muitos jovens a contribuir em potencial, mas são muito poucos a contribuir. E isso quer dizer o seguinte, os Estados europeus cada vez mais também não estão naquela situação de vamos ajudar os países africanos. Nós também temos as nossas lutas, temos os nossos desafios. Logo, o perdão da dívida é uma coisa que não se coloca, por renegociar, sim, se for ambas as partes e responsabilizando as duas partes. Agora, estas linhas de financiamento é melhor ou não ter? Porque qual é o outro plano? Há o plano de não receber o dinheiro, há o plano de receber isto com algum juro implícito, nós não conhecemos, mas há algumas exigências que são feitas aos países para nós, de facto, assinarmos isto, ou fazermos por nós próprios. É porque me parece que ainda na fase que estamos de reconstrução de certas infraestruturas, reformas estruturais que nós temos que fazer e não foram feitas desde 75, nós continuamos a precisar de muita ajuda de dívida, recorrer à dívida. Agora, a questão é essa. Que dívida? Que dívida e o que é que fazemos com o capital alheio? Essa é que é uma das questões. Vamos terminar, já não temos de facto muito tempo. Sim, mas rapidamente mesmo. O Sapateiro qual é o outro plano? Iniciar qual é o outro plano? Que não é o debate que se faz. Ou seja, a questão é, a União Europeia está a colocar esse dinheiro para a sua sobrevivência. E a questão, hoje eu gosto de fazer recordar, o que nós estamos a viver hoje, neste momento, é o que vivemos nos anos depois do fim da Guerra Mundial, em que, casualmente, recordam-se que foi na RDC que já morreu um secretário das Nações Unidas e que veio a definir toda a estrutura de segurança do Conselho de Segurança. Por quê? A matéria da guerra para a bomba era o urânio. Okay. Hoje, a matéria da guerra dos poderosos são os materiais críticos. Hoje são estes materiais críticos que estão na base de toda a tecnologia militar. Por isso, tu vês o Trump, quando está a ir, leva sempre um milionário que vai transformá-lo em produto acabado de tecnologia. Ou seja, a União Europeia, na estratégia de segurança, precisa de minerais críticos, porque todos, e por isso está assustado com o bilateralismo que está a acontecer, a negociação direita. Temos que olhar nesta perspectiva. Ela não está a colocar dinheiro para salvar a África. É exatamente para a questão que o Sapateiro está a levantar, é a visão estratégica de segurança a longo prazo. Agora, nós é que temos que ser aproveitadores. Com certeza. De transformar isto numa oportunidade e não nos fingirmos que não, é flor. Não é flor. É dizer assim, tu estás a trazer dinheiro, tens interesse nisto e o que é que eu tenho interesse. Porque nós sabemos, e eu gostei não, tenho que dizer, vou enaltecer o compromisso da juventude, quando falou em soberania alimentar, através da oportunidade de transformar o campo e dar-lhes oportunidade de fazer isto. Eles vão fazer, vamos usar disto. Sim, os europeus estão interessados nos materiais críticos para a questão de segurança a longo prazo. Nós estamos interessados no quê? Na soberania alimentar. Agora, como vamos estabelecer estes dois interesses numa oportunidade de interindependência, ganhar. É disto que temos que pensar. Olha, vou dar só um exemplo. Quando o muro de Berlim caiu, quem estava na RDC ou DDR, em alemão, a maior parte das pessoas foram para a parte democrática, onde estava os Estados Unidos estacionado. Mas o que é que os países de leste fizeram? Checoslováquia, Roménia, etc. Fizeram? Choraram, ou aproveitaram o quê? Aquilo que já tinham da parte técnica escolástica
dada pela União Soviética a esses países, enquanto países que faziam parte do seio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou ficaram a chorar ou a aproveitar. Os países europeus deslocalizaram, a parte ocidental deslocalizaram indústrias para esses países de leste, em que a mão de obra era mais barata por hora. E o que é que esses países fizeram? Um crescimento das suas próprias economias. Ou seja, lá para casa, para eu fazer a entender, ou nós choramos, ou há uns que vendem lenços. Eu prefiro dizer assim, olha, não há um plano B nem C. Esta é a mesma coisa em termos de políticas públicas internacionais e que há uma linha de financiamento que vai, obviamente, fazer o quê? Que pessoas da Europa venham trabalhar cá, máquinas venham para cá, que materiais venham para cá e os pagamentos são logo feitos lá. A China fez isso. A questão é, nós reconstruímos o país de 2002, não havendo outro plano, que é aproveitar isto, fazer a capacitação, termos as pessoas técnicas especializadas e qualificadas para aproveitar essas oportunidades e reduzir o desemprego jovem e estrutural e de longa duração, aumentar a receita pública ou fiscal não petrolífera e com isso também fazer o quê? Nós percebermos que a sustentabilidade das nossas finanças públicas advém de uma economia mais pujante e diversificada. No final, nós não vamos comer dinheiro. Nós temos que ter soberania alimentar. Todos têm que lhe dar a oportunidade de nós produzirmos e comermos. Muito bem, vamos continuar a fazer este debate nos próximos dias. Eu rapidamente, e vou pedir ao Dr. Rui Malaquias que seja telegráfico, em relação ao acompanhamento dos compromissos que foram assumidos em Luanda. A próxima cimeira será em 2028. Esta questão do acompanhamento dos compromissos tem que ser levada a sério. Sim, o mecanismo está montado. Há o compromisso dos líderes, e falamos disso primeiro, porque vieram mesmo os chefes de governo. Vieram todos aqueles que têm voz na Europa, comprometeram-se e, de facto, eu acho que vai funcionar. A declaração de Luanda é uma declaração séria. Agora, o que se espera é que não haja muitas alterações em termos geopolíticos, as coisas, se não existirem outras preocupações que nós já percebemos que existem aí, é possível, sim. Eu acredito que estes compromissos vão ser levados a sério. Dr. Daniel Sapateiro, economista, Rui Malaquias, economista, e Luís Jimbo, nosso comentador, vou agradecer a vossa presença no debate de hoje, em que analisamos os resultados da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. É certamente um assunto que não se esgota num programa de televisão. Vamos continuar nos próximos dias a olhar de forma minuciosa para os resultados desta cimeira. A programação no canal de notícias prossegue com o Hora 10, edição da noite. No canal 1 segue também a programação normal. Vamos desejar aos nossos telespectadores uma excelente terça-feira. Voltaremos a estar juntos na próxima quinta-feira a seguir ao telejornal para a grande questão.